Ah, tá. Para mim não apareceu ainda. Aí, legal, muito bem. Um prazer estar então recebendo aqui Henrique Teixeira, atleta de handebol da seleção brasileira. Henrique, na nossa primeira pergunta: por que o handebol? Como você começou, iniciou e descobriu o handebol e aí seguiu carreira? Bom, eu, como qualquer brasileiro, comecei no futebol, né, no futsal, e assim que eu concluí 10 anos de idade, o meu pai, ele foi atleta de handebol e ele me levou para assistir um jogo de handebol profissional. E eu acabei gostando muito do que eu vi, do esporte, que era um esporte de muita luta, de muito contato, e era um esporte bem dinâmico. Então, com 10 anos, né, eu acabei, falei, pô, pai, eu quero começar a praticar. Gostava muito de futebol, né? E aí comecei a praticar no meu colégio, né, lá em Maringá, Colégio Marista de Maringá, e e gostei. Eu era uma criança muito alta na época também, e aí isso me favoreceu de certa maneira, né? Eu cresci muito rápido, então acabei gostando do esporte e praticando, e aí fui crescendo e cada dia mais fui me encantando, né? É um esporte muito legal de praticar, onde você é, tem muito contato, tem muita luta, muito esforço. Então, acho que foi basicamente isso que me levou, assim, esse fato do meu pai ter sido um jogador e também de como o esporte era, né? Legal, então mais um que começou na escola, tá vendo, galera? A escola é o berço, não adianta, né? É onde a criança começa, desde pequena a gente já tem a maior parte da interação social é na escola, e é na escola que nós temos a oportunidade, assim como essa, de vocês, alunos, estarem de frente a frente aqui hoje com o Henrique. Bom, Henrique, então tudo começou lá na escola, foi tomando gosto, tinha o pai como um exemplo aí dentro de casa, e, e aí, como que surgiu a oportunidade de se profissionalizar? Então, esse período escolar, ele é bem forte, porque você de certa forma, se socializa, né? Você pratica o esporte, você joga com outras escolas e você tem um contato com o pessoal, com os outros de outras escolas, enfim. E isso é um período bem legal. E aí eu acabei persistindo, né, esportivamente, mas claro, sempre estudando bastante, porque era importante, né? Eu acho que nunca deve deixar esse lado. No meu caso, eu estudava bastante, porque meu pai falou: você quer jogar? Você vai ter que estudar também, enfim, tinha essa troca, né? E é uma troca muito importante. E depois desse período escolar, eu acabei sendo convocado para seleções brasileiras de categoria de base. No caso, a partir dos 15 anos, 16 anos, tinha as categorias de base da seleção e eu já estava atuando no meu colégio ainda, né? E já fui visto pelos técnicos através de algumas competições que eu joguei. E quando eu fui convocado para seleções de categoria de base, sub-16, sub-18, eu acabei pegando mais, acabei me motivando mais, né, no caso. Acabei me motivando bastante e acabei continuando, assim, essa trajetória. A partir daí, eu comecei a jogar num clube, no clube da minha cidade, e isso eu tinha entre 16 e 17 anos. E a partir daí começou a minha carreira mais profissional, né, no caso, onde eu acabei sendo contratado por uma equipe de São Paulo, né, na época uma das melhores equipes que tinha no país, que era a Metodista São Bernardo, e aceitei o convite, né, eu tinha acabado os meus estudos do terceiro ano, e acabei aceitando o convite porque justamente iria também iniciar a minha faculdade de Direito. Então eu compartilhava isso, né? O handball com o direito, com a faculdade de Direito. E aí foi mais um passo, assim, né? Que foi esse passo escola profissional.
no esporte. E foi dando certo. Também vale ressaltar aqui para todo mundo que não é um caminho fácil, né? Como nada na vida, você tem que persistir. Às vezes acontecem coisas que te puxam um pouco assim para baixo, fala, pô, não vai dar, mas se você persistir, se você se dedicar, como diz uma live que eu estava vendo hoje, se você pular de cabeça na ideia, com força, isso depende de você, né? Então fica aí uma mensagem aí que depende de você persistir nisso e acabou dando certo, assim, nesse momento. Legal. Tem algumas perguntas aqui no chat já, tá? Primeiro, eu queria falar que a sua mãe chegou na reunião, ela está aqui, já deixou um recadinho no chat que ela está aí, um prazer te vendo, né, sua mãe. E tem aqui a pergunta aqui, Henrique, você irá participar da Olimpíada 2021? Eu vou ler todos, daí você responde assim, que é meio junto, tá? Acho que você já respondeu essa outra aqui, Henrique, como é ser um atleta famoso de handebol? E, deixa eu ver, já ganhou algum prêmio individual, tipo, melhor jogador de algum campeonato? Tá, e aí, mais uma vez, perguntando como é ser um atleta, se é puxado o dia a dia, né, de um atleta. Até perguntaram se vai ter Olimpíada, que daí é uma coisa que nem a gente sabe, né, com corona, mas aí no seu continente não sei como é que está, né, e tudo. Então, algumas perguntas que já estão aqui. Vou fazer essas, depois eu vou responder nas outras, beleza? Sim, vamos lá, vamos ver se eu consigo ordenar. Bom, ser um jogador de handebol é um pouco diferente para o Brasil, né? Porque não é um esporte muito bem divulgado aí no nosso país. Então, isso eu sentia muito quando eu jogava profissionalmente no Brasil. Ninguém ia nos jogos, as pessoas não era tão bem divulgado. E aí eu podia escolher ter duas opções, né? Uma era continuar e a outra era buscar algo mais, que foi o que eu escolhi. E aí eu escolhi buscar algo mais, eu treinei muito no dia a dia, a rotina, e acabei falando, pô, eu preciso para um patamar mais alto, e acabei vindo para a Europa, onde o esporte é muito mais profissional, onde semanalmente os jogos passam na televisão, você vê vários jogos de handball toda semana na televisão daqui, e tem público, fãs, torcida organizada, é uma estrutura bem bacana nos clubes, assim, onde você tem todo o fisioterapeuta, médico, tudo isso. Então, ser jogador de handebol profissional na Europa, ela é um pouco diferente do Brasil. O Brasil tem algumas equipes principais aí, poucas equipes que oferecem algumas estruturas boas para você dar esse pulo, né? Você chegar no ápice no Brasil e aí você tentar dar esse pulo. E o que não é muito difícil, é o que eu falei, basta você perseverar, treinar bastante, saber o que você quer, ter um propósito, né? No caso, o propósito é muito importante. O que é o propósito? Você fazer a pergunta para você. O que eu quero? Ah, eu quero jogar, eu quero evoluir, então eu vou buscar isso. Vou buscar isso de segunda a sábado, no domingo eu vou descansar e na segunda eu vou começar de novo. Enfim, as outras perguntas que eu me lembro foram uma de um prêmio individual. Já ganhei alguns prêmios individuais no Brasil, jogador de campeonatos, melhor jogador do Brasil em determinado campeonato. Ultimamente eu fui eleito o melhor jogador do Campeonato Pan-Americano de 2018, que foi pela seleção principal, lá na Groenlândia, que a gente jogou. E foi um grande, acho que para mim foi o melhor prêmio individual, foi esse, ser o melhor jogador de todas as Américas, né, nesse campeonato. E fora isso, alguns outros prêmios de artilheiro de campeonato e de campeonatos paulistas, campeonatos brasileiros, enfim. Então, acho que ficam esses prêmios individuais aí. E outra pergunta, qual que era a outra? Em relação à Olimpíada. Se você vai jogar, se você acha que vai ter, como é que é? Sim, é o seguinte, eu estou na seleção brasileira já tem 10 anos, ininterruptamente. Porém, a seleção brasileira é igual ao futebol.
se você não está rendendo, você não é convocado. Então, você tem que estar sempre, como dizem, 100% para o treinador te convocar. Agora, eu acredito que se eu tiver no meu 100%, eu vou ser convocado e eu poderei participar, sim, das Olimpíadas. Como vem treinando bastante, enfim. Claro que existem muitas outras coisas, como lesões, que podem acabar te tirando do caminho, mas a princípio eu faço parte do grupo, né, que pode participar das Olimpíadas e espero estar lá. Estou trabalhando diariamente para isso. Agora, as Olimpíadas, as Olimpíadas acontecerem ou não, isso já é uma coisa mais difícil, né? Todo mundo sabe do que a gente está passando, né? Pela pandemia. Acho que todo mundo já está por aqui já dessa pandemia, e, enfim. Mas a princípio as Olimpíadas elas estão programadas para o meio do ano que vem. Espero que o comitê japonês, Comitê Olímpico Internacional, eles achem a melhor saída, né? É difícil você ter uma opinião sobre isso. Eu não quero ter a Olimpíada com o coronavírus atingindo a população inteira. Isso aí não é bacana. Espero que encontrem a vacina logo e isso diminua e possa ocorrer o evento. E ocorrendo o evento, a gente tem tempo ainda, temos aí 8 meses até o meio do ano que vem, 8, 9 meses. E então, espero estar participando aí de mais uma. Legal. Tem mais algumas perguntas aqui. Eles Pode. estão perguntando qual é a sua posição, né, numa equipe de handball. Tem alguns falando que conheceram o handball na escola também. Como é ser um jogador da seleção? Se você torce para algum time brasileiro? E acho que é isso aqui por enquanto. Bom, eu já gostei mais de futebol, né? Eu já gostei quando morava aí, acompanhava mais. Aí quando você vem para cá, você acaba perdendo um pouco de contato. No caso, eu morei 3 anos na Espanha e aí eu acompanhava o futebol de lá. Agora eu estou na Romênia, o futebol é um pouco mais fraco, então eu acabo não acompanhando. Mas no Brasil eu era palmeirense, sou palmeirense, né, no caso. Aquele palmeirense que assiste um jogo a cada 2 meses, mas sou palmeirense. E, bom, como é ser atleta da seleção, que eu acabei lendo ali, cara, é uma gratificação muito grande, né? Um orgulho grande estar participar da seleção, defender o seu país. Eu acho que a gente carece um pouco, a gente tem que gostar mais do nosso país. Eu que moro fora há algum tempo vejo muitas coisas piores aqui que no Brasil. O Brasil é um país muito bom, tem seus defeitos, claro, como todos, mas é um país bom, é um país que a gente tem que sempre batalhar para melhorar. A gente pode melhorar o nosso país. E orgulho, né, de defender o Brasil, de estar com o pessoal que defende, a gente treina bastante, a gente se doa muito. Claro que muitas vezes alguns resultados não vêm, porque não é. Tem outras pessoas capacitadas do outro lado também da quadra que também estão lá, mas é uma experiência legal. Toda a seleção brasileira de handball, o pessoal super gente boa, super. A gente tem um grupo bem unido. E a gente está buscando cada dia aperfeiçoar a nossa qualidade, né? Para a gente poder sempre representar melhor a todos vocês aí, e tá dando alegrias para o nosso povo também no handball. Eu sei que futebol, vôlei, que dá muitas alegrias aí, é bacana. E o handball tá nesse caminho, cara. A gente quer muito poder jogar e ganhar os resultados para vocês aí. Tem uma outra pergunta aqui, que estão perguntando se tem um jogador londrinense na sua equipe, e eu vou completar, vou perguntar se tem outros brasileiros aí no seu time da Romênia, aí, fazendo par com você. E outra pergunta que está aqui também, como você se sentiu na sua primeira vez, né? Acho que representando o handball brasileiro. Sim, no meu time tem um brasileiro que ele é do Mato Grosso, que é o Raul Nantes. E de Londrina, eu não tô lembrado, mas possivelmente tem muitos jogadores brasileiros que jogam aqui na Europa, são mais de 60, 70.
E com certeza de Londrina tem, porque Londrina sempre teve handball muito forte. Eu lembro que eu ia para Londrina assistir os jogos de Londrina, quando eu era menor. E com certeza deve ter jogador de Londrina pela Europa, possivelmente na Espanha, na Hungria. A gente está espalhado aí tentando melhorar o nosso nível. E, bom, a Romênia tem também alguns outros jogadores, um de São Paulo, o outro de Minas. Enfim, tem bastante. E a outra pergunta era... Era como você se sentiu a primeira vez ao representar o Brasil em um evento, né? Vamos falar. Sim, a primeira vez foi muito especial, né? É claro que todas são especiais. Até hoje eu me sinto muito feliz quando sou convocado. Mas a primeira vez foi muito especial. Eu lembro que eu estava no colégio, eu estava indo fazer uma prova de matemática, de reforço de matemática, e chegou uma ligação para mim dizendo, eu já tinha ido para a seleção categoria de base, né? Mas dessa vez foi a seleção principal, né? A seleção adulta, no caso. E eu estava no terceirão, né? Não sei se tem o pessoal do terceirão aí, ou os pessoal mais jovem, os alunos, mas eu estava no terceiro ano do ensino médio, e aí eu recebi uma ligação antes da prova de matemática pô, você está sendo convocado para a seleção adulta porque algum jogador machucou, ou não sei, não lembro muito bem o que aconteceu na época, e aí eu ia repor um jogador, né? Aí nossa, tinha 17 anos, e aí eu fiquei muito feliz, eu fui lá para a sala da coordenadora, falei assim, eu tenho que ir pegar um voo para o Rio de Janeiro, porque me convocaram para a seleção, olha aqui, tal, mano, mostrei. E aí eles também, né, no colégio, todo mundo entendeu perfeitamente, acabei não fazendo a prova, né? Mas, mas foi, pô, eles acabei fazendo depois, né? Mas foi uma situação bem legal também, muito diferente para o colégio, né? Porque eu acho que, ao mesmo tempo que para mim é uma coisa legal, para o colégio também pô, você tem um aluno que vai defender uma seleção brasileira num colégio, assim, é uma coisa bem legal. Então, eu acabei indo e representei lá, é claro, eu era o mais jovem do grupo, e fui lá para aprender, na verdade, né? Fui aprender, tinham jogadores já consagrados naquela época e foi uma experiência inesquecível para mim. A gente jogou lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Eles montaram uma estrutura assim, tudo um ginásio inteiro na areia de Copacabana mesmo, montaram a quadra de handball com arquibancadas e aí fizemos amistosos contra a seleção de Portugal. E foi a minha primeira experiência. Depois vieram outras. Que legal. O professor Edgar pediu a palavra, eu só vou fazer uma aqui do chat do professor Ronaldo. Ele perguntou se o grupo das Olimpíadas está difícil para o Brasil, e aí depois o professor Edgar pode abrir o áudio e fazer sua pergunta, tá, Pro? Bom, na verdade a gente ainda não está garantido nas Olimpíadas, né? A gente vai jogar o pré-olímpico agora em março, e o nosso grupo é Noruega, Tunísia e Chile. É um grupo que dá para passam dois para as Olimpíadas. Caso a gente fique em primeiro ou em segundo, a gente vai para as Olimpíadas. E aí eles vão sortear o grupo da Olimpíada. Então a gente ainda tem esse pré-olímpico, né? E a gente precisa buscar essa classificação. É uma classificação possível, né? A gente fazendo o nosso trabalho bem feito, a gente consegue passar. Mas o esporte, ele é muito instável, né? Você não sabe, tem que estar no dia bem. Então, eu espero que a gente consiga esse objetivo aí. Pode falar, professor Edgar. Boa tarde, Henrique. Obrigado, Pedro e Laís, pela oportunidade. Estou vendo um monte de gente espetacular aqui nessa live, Silvana, Ronaldinho, a Cris, tá aí o Fumaça, pessoal espetacular aqui, ó, que só vai engrandecer aqui. Eu espero. Pena que é pouco tempo para a gente poder aproveitar tudo que poderia estar questionando ao Henrique. Eu sou o professor Edgar, do Colégio da Polícia Militar de Londrina, e quero agradecer aos alunos também, que estão num número bem expressivo aqui do Colégio da Polícia, e eu queria fazer uma pergunta para você, Henrique. Como que foi o processo de adaptação aí na Romênia?
visto que o clima é diferente, a alimentação é diferente, a língua, como que você se adaptou em relação a isso? Obrigado. Opa, obrigado, Edgar. Bom, é um pouco difícil, para ser bem sincero. O nosso país é um país tropical, é um país quente, o povo é um povo bem que gosta de contato, bem quente, né, no caso. Aqui é um país mais difícil, é frio, no caso, agora começou o outono e já está batendo 10 graus. Normalmente no inverno aqui ele é bem rigoroso, neva bastante e é diferente. No começo foi complicado porque você tem um período de adaptação, né? No caso, você tem que passar por esse período e muitas pessoas elas desistem desse período e elas acabam não valorizando qual seria o propósito maior de estar aqui. Então, tem esse período de adaptação com comida, com cultura, com língua. No caso, você chegar num país que você não consegue se comunicar direito é complicado. Mas você pode pensar dessa maneira ou você pode pensar de uma outra maneira, que seria você buscar o conhecimento, estudar a língua, gostar de outras comidas e aprender e se adaptar ao frio, compra uma blusa, entendeu? E é adaptação. O ser humano ele tem que se adaptar. Pô, tá frio. O que as pessoas fazem aqui? Como que elas vivem? E aprender a viver dessa maneira. Aproveitar esse momento que você está aqui para viver bem. Não ficar reclamando, né? Do que, pô, essa fruta não é igual à fruta do Brasil. Esse pêssego ele tem um gosto diferente. Pô, compra outra fruta, compra uma fruta que tem um gosto melhor, entendeu? E muitas vezes, quando eu fui para a Espanha, que foi a primeira vez, eu conto essa história, acho engraçado. Eu cheguei lá e eu falava, pô, essa fruta é ruim, aqui a comida é ruim, é ruim, é ruim. E aí eu falei assim, cara, eu vou ficar assim até quando? Aí eu peguei e falei assim, não é possível. Aí eu aprendi eles tinham de bom, entendeu? E não reclamar do que eles tinham de ruim. Tem muitas outras coisas boas, inclusive. Só um minutinho. Naeli Aparecida, por favor, você pode fechar o áudio, que daí dá interferência, fazendo favor? Obrigado, Nelly. Você acabar buscando soluções e não problemas, né? Não problemas. Então, acho que isso é a chave, né? É muito difícil, não é fácil, viu, Edgar? Não é fácil. Você tem que abrir bem a cabeça para isso. Mas depois que você se adaptou, você fala assim, pô, não é tão difícil. Mas esse período, o primeiro período, ele pega mais. Então, eu tenho uma pergunta agora. Tem várias aqui no chat. Você vai falar do chat também? Tá. Vou falar. Vamos lá. Então, no chat nós temos aqui, eu acho que eu já vou responder algumas, né? Você está jogando no time de Bucareste, né? Da Romênia. Isso. E aí estão perguntando aqui seu time já ganhou campeonatos, quantos campeonatos ganhou, e está perguntando aqui quantas Olimpíadas você já foi. Então, se você já está na seleção há 10 anos, você participou da Olimpíada de Londres e do Brasil. Aí eu coloco uma pergunta aí, qual a diferença que você notou assim, na participação das Olimpíadas de Londres e para participar em casa no Brasil? No caso, a gente foi para esse pré-olímpico e a gente perdeu a vaga. No caso, a gente acabou não indo para Londres. Eu estava no grupo, a gente jogou os Jogos Pan-Americanos, perdemos a final e a gente foi para o pré-olímpico. Acabamos perdendo o pré-olímpico e não jogamos a Olimpíadas de Londres. Só as meninas jogaram no handball. E aí foi acredito que tenha sido aproveitar e pegar o gancho, tenha sido uma das piores derrotas da minha carreira, né? Esses Jogos Pan-Americanos que davam a vaga olímpica para Londres. Então eu acabei não indo para a Olimpíada de Londres. A do Rio de Janeiro, o que eu posso, já dando uma desenvolvida na sua pergunta,
O que eu posso passar de experiência é que é uma coisa de outro mundo, assim. É o sonho de todo atleta, onde você encontra pessoas do mundo inteiro, atletas famosíssimos, inclusive você almoça, janta, toma café da manhã do lado de astros da NBA, do lado de Rafael Nadal, do lado da Simone Biles, que é a fenômeno da ginástica, o Usain Bolt, e você tem um contato direto com eles. E é engraçado, porque ao mesmo tempo todos esses atletas, eles estão com o seu objetivo, entendeu? Então você tem a programação, você não é uma coisa que você vai, pô, usa aí, Bolt. Claro que uma vez ou outra sim e tal, mas você vai tomar o seu café, você vai se preparar para a sua recuperação, para o seu jogo, para o seu treino, aí tem uma fisioterapia, tem um psicólogo que tem horário para tudo. Então, é uma experiência bem legal, onde tudo funciona para o atleta dentro da Olimpíada. A experiência que eu tive é que a gente é tratado assim, com uma qualidade imensa de toda a organização. Tudo funciona. Você tem o transporte certinho no horário, você tem suas estruturas, tudo para você atingir o máximo rendimento. O COB é um órgão do Brasil muito legal, muito capacitado. Até quando comecei a ter contato, me surpreendi com a organização deles, a qualidade de trabalho que eles têm. E as Olimpíadas, pô, é o mundo inteiro parado para ver o esporte, né? E estando lá dentro, vendo todas essas pessoas, é bem legal, assim. Comida muito boa, vários tipos de comida, enfim. Então, Legal. Tem uma companheira aqui de esporte sua, que está aqui na live, ela falou que deixou de jogar em 2013, é a Silvana, ela te conheceu, e ela faz uma pergunta assim, bem específica, né? Ela fala, Henrique, como é o processo de superação emocional seu e da equipe em competições tanto em clubes na seleção brasileira, nas vitórias e nas derrotas, e como superar as dificuldades como atleta no lado emocional? sim. Bom, beijo, Silvana. De nome, porque são muitas pessoas, mas enfim, vou tentar responder da melhor maneira. Esse lado emocional, ele vai de atleta para atleta, né? Tem muitos atletas que não gostam de psicólogo e que acham que não é importante, que é você ir lá e jogar e... Mas, enfim, eu acredito que eles têm um papel bem importante. O lado emocional pode ganhar jogos, entendeu? Você tá com a cabeça no lugar, com o jogo, acabando o jogo, e você tem uma bola na mão para decidir o jogo, decidir o campeonato. Isso é importante, você tá fresco de cabeça. E isso é treinado, né? Você pode treinar isso. Com o passar dos anos, na minha experiência, eu acabei percebendo que você evolui mentalmente. Quando você é mais jovem, acontecem algumas situações que você, por não ter cabeça, você acaba errando e você acaba não rendendo o que você poderia. Só que, como eu volto a dizer, vai de atleta para atleta. Tem atleta que já está maduro mentalmente com 20 anos. Tem outros que com 30 estão maduros mentalmente. E esse lado emocional, ele é, na minha opinião, primordial, importantíssimo, porque se você tem um grupo, o handball é um esporte coletivo, se você tem um grupo que todos estão bem mentalmente, o rendimento do grupo inteiro cresce. E aí pode ser um diferencial na hora de ganhar ou perder. Você vê que tem vários jogos aí, Olimpíadas, Copa do Mundo de futebol, onde ganhar e perder é isso aqui. É muito equilíbrio. Então, tudo que você puder usar de arma para render mais é válido. É válido para ganhar um campeonato, uma Olimpíada, um campeonato mundial. Então, basicamente isso. Legal. Aí eles estão perguntando aqui também, o inglês foi muito importante em ser um jogador de handball? Sim, o inglês é importante para tudo na vida. Eu acho que, pô, vocês que são mais jovens, aí o pessoal que é mais jovem, né, até os mais velhos, é muito importante para tudo. Eu acho que hoje não tem, nesse mundo moderno que a gente vive, esse mundo globalizado, não só no esporte, mas para todas as áreas que você atuar, você tem que saber o inglês.
Por exemplo, aqui no meu clube eu só me comunico em inglês, apesar de eles serem romenos, eu já estou aprendendo romeno, enfim. Mas o inglês é a língua universal. E isso permite você criar relações, entendeu? Ou seja, tem sérvios no meu time, tem cara, pessoal da República Tcheca, tem iraniano, tem cara do mundo inteiro. Se eu não falasse inglês, eu não ia me relacionar com eles. E aí eu estou num país não fala inglês, que é a Romênia, e eu ia me relacionar com quem? Entendeu? Então é uma coisa, para morar fora é muito mais importante, com certeza, mas no Brasil, para o mercado de trabalho, o inglês ele é importantíssimo, enfim. O inglês, eu acredito que o inglês seja uma das coisas mais importantes que tem para aprender na escola. Até mais que outras matérias, enfim, nem sei como que são as matérias hoje, mas o inglês é uma coisa que você vai utilizar na sua vida. Então, é o que eu penso. Bem legal. Aí eles estão perguntando assim, ó, qual é o melhor jogador ou o melhor time de handball atualmente? Sim. O melhor jogador do mundo hoje é o Sander Sagosen, se eu não me engano, que ele é norueguês. Ele é um jogador de 25 anos, muito bom jogador. Ele atuava no PSG, no Paris Saint-Germain da França, onde o Neymar joga. Eles têm um time de handball, que é um dos melhores do mundo. E agora ele foi transferido para o Kiel, da Alemanha, que é um outro time super tradicional. Então, acho que ele é... A maioria dos jogadores melhores do mundo são europeus, né? Porque o handball ele é um esporte bem europeu, assim. E a outra pergunta seria, que eu esqueci, o melhor jogador e o melhor time? É isso, melhor equipe. O melhor time hoje, para mim, é o Barcelona. Hoje, né? Hoje, nesse ano. Porque muda muito, né? Tem ano é igual futebol. O ano passado o Liverpool ganhou a Champions, esse ano o Bayern de Munique ganhou, né? E hoje, esse ano, eu acredito que seja o Barcelona, onde tem 2 brasileiros que jogam no Barcelona. Inclusive, mandar aí para vocês seguirem ele. Um chama Raniel Langaro e o outro Thiago Petros. São 2 ídolos nossos aí, estão atuando nesse time do Barça. E para mim é o Barcelona o melhor time do mundo hoje. O professor, eu até passou aqui, o professor Ronivaldo estava aqui, e ele falou, ele que perguntou do atleta de Londrina, mas ele falou, depois ele lembrou que o atleta não está exatamente na Romênia, mas se você lembra do Jefão de Londrina. O Jefão, pivô. Eu já joguei algumas vezes contra ele, quando eu atuava no Brasil. Poucas vezes, no caso. Aí eu acabei vindo, mas eu conheço sim o Jefão, pivô. Vai lá, eu vou mandar uma pergunta então. Henrique, qual é a sensação de você jogar contra um parceiro da seleção e qual é a sensação de jogar contra um parceiro seu de clube jogando pela seleção? É uma sensação legal. Porque a gente se conhece, por exemplo, quando eu tô na seleção, quando eu tô com o meu clube, vou jogar contra um clube que tem um parceiro da seleção. A gente já tem um contato de outros lugares, enfim, quando a gente se vê, a gente, vamos tomar um café. No caso, domingo agora eu vou jogar contra um brasileiro, pela Liga Romena vou jogar. E a gente já manda uma mensagem, vamos tomar um café aí antes do jogo, tal, bater um papo. Aí na hora do jogo lá, a gente faz uma brincadeira um com o outro, não vem não. Então tem sempre essa relação de amigo, né? E legal ver, a gente que é brasileiro, que a gente está fora, a gente se apoia muito. Tem muito isso de, e aí, como é que tá aí esse ano? Como é que tá? O treinador não me coloca, tá difícil. Tô bem, hoje fiz tantos gols, esse mês tá legal, tô jogando mais. Então a gente tem esse contato, assim, claro que não diário, né? Porque são muitos atletas, mas quando a gente se vê, a gente fala, e aí, como tá? Como tá a vida? Tá gostando, tal, enfim. Como tá o filho? Hoje tem atletas aí, amigos meus que são pais, que se casaram, que separaram. Então, tem esse contato. E durante o jogo, é cada um no seu trabalho, né? Cada um executando sua função da melhor maneira, ajudando sua equipe. E contente pelas vitórias, né, do companheiro e triste pelas derrotas.
Mas se for contra você, tudo bem ser derrotado, né? A gente vai fazer o quê? Né? Já fala assim. Aí tem uma pergunta aqui da Larissa, perguntando se seu sonho sempre foi ser um jogador profissional em handball ou teve um outro sonho? Não, bom, o meu sonho, eu sempre gostei muito de esporte a minha vida inteira, mas eu nunca achei que eu ia ser um atleta. Até os meus, confesso que até os meus 22, 23 anos, eu ainda não levava isso como, apesar de já ser profissional, eu já era um atleta, eu já tinha alcançado o melhor nível nacional do Brasil, eu não me encontrava, eu não me via como um atleta profissional e como que era o meu sonho ser atleta. Então, acho que a partir dos 22 anos que eu falei assim, pô, caiu a ficha. Eu falei, meu, eu sou atleta, cara. E eu estudava, né, enfim. E aí, mas eu nunca sonhei assim ser atleta. Eu sonhava ter um bom trabalho. Eu na época fazia direito. Eu estava um pouco no meio a meio. Amava esportes, mas sabe como é que é, né? Você fala assim, pô, você é jogador de que você é? Você é jogador de handball. Eu falo, cara, o que esse cara tá? Porque não é uma profissão, né, onde você tem tantos êxitos no Brasil, entendeu? Então, depois que eu falei assim, não, eu vou fazer isso e é isso que eu. Aí eu acho que as coisas melhoraram também. Acho que eu evoluí, foi um degrau que eu. Foi um passo que eu dei na minha carreira, assim. E foi um passo certeiro. Eu acho que não me arrependo, não. Claro que sempre é bom continuar com os estudos, enfim. Eu pretendo continuar estudando a minha vida inteira. Inclusive, faço vários cursos online, até aqui na Romênia, na quarentena, fiz um monte. Cursos que eu gosto, pego um curso de faculdade, a contabilidade, eu gosto de muitas coisas diferentes, aprender um curso de espanhol, enfim. É bom você estar sempre exercitando essa parte de aprender, de estudar, entendeu? Ah, que legal. É importante você falar isso, porque nós estamos aqui há 6 meses isolados dos nossos alunos, os nossos alunos isolados de nós. O contato que a gente tem com eles é através das ferramentas online. Essa agora, esses encontros virtuais que a Secretaria de Educação proporcionou para que a gente pudesse ter um encontro mais íntimo um pouco com os nossos alunos. Isso está fazendo com que muitos acabem desistindo do próprio estudo, às vezes até do próprio sonho, ou então pela realidade com que essa pandemia transformou a família de muitos, né? É muito legal ouvir você falando isso, que a gente tem que perseverar, a gente tem que seguir naquilo que a gente busca, mesmo que às vezes o caminho está nos levando para outro, né? Mas se a gente manter o foco, a gente pode chegar naquilo que a gente procura. Sim, concordo plenamente. A pandemia ela foi ruim para todo mundo. Eu acho que os alunos que estão aí, a mensagem que vocês têm que ter é que isso vai passar e que coisas ruins na vida vão acontecer. E é normal, entendeu? A gente não pode dar um valor desproporcional às coisas. Quando acontecer uma coisa boa, você dá um valor maior, e quando acontecer uma coisa ruim, você dá um valor maior. Você tem que dar o devido valor às coisas. A gente está vivendo uma pandemia e todo mundo está sofrendo, mas vai passar. E a gente tem que perseverar, a gente tem que buscar caminhos para poder seguir em frente, né? Poder ajudar os outros, ajudar os pais, ajudar, enfim, ser uma pessoa melhor, buscar fazer outras coisas, aprender a tocar um violão, aprender alguma coisa e se virar no virtual agora. E quando isso tudo acabar, a gente retoma aí no pessoal. Vamos lá. Tem alguns aqui que estão insistindo nas perguntas no chat. Pessoal, vocês podem abrir o áudio, abrir a câmera, aproveita o momento aí, interage com o Henrique. Eu vi aqui, ó, a Emily está perguntando insistentemente, o William. Vai lá, galera, pode abrir, participam vocês também. Abre o áudio, abre a câmera e pode perguntar para o Henrique. Você já se machucou sério em algum jogo ou em que lugar? Ô, Luca. Luca, né? Sim, Então, Luca, já me machuquei o joelho
eu já tive 2 cirurgias nesse joelho aqui e 2 nesse aqui, e uma nesse aqui. Então, foi complicado, mas faz parte do esporte. Um período aí, se você está focado, você recupera e acaba voltando, né? É igual a pandemia, ela chegou, mas ela vai acabar. Pelo que o professor falou, nos seus 10 anos como jogador de handebol, qual foi sua maior derrota e sua maior vitória? Oi, Emily, muito legal essa pergunta. Bom, a minha maior vitória, eu acredito que tenha sido nos Jogos Pan-Americanos de 2015, onde a gente classificou para a Olimpíada do Rio. E a minha maior derrota foi contra a Argentina nos Jogos Pan-Americanos de 2011, que a gente perdeu a vaga olímpica para Londres. E a gente tem uma rivalidade muito grande com a Argentina, né, no handball. Então, acredito que essas tenham sido os meus 2 jogos aí, a melhor vitória e a derrota. Olha, mas acho que a rivalidade Brasil-Argentina não é só futebol e handball, não, viu? Quem quer fazer a pergunta, pode ir lá, pode falar, garoto. Para ser um bom jogador, você precisa ter uma genética já robusta, né, para conseguir aguentar os treinos. Também tem que ter uma questão de genética? Eu acho que não, Luca. Hoje, no handball, você vê vários jogadores que têm 1,70 m, que é quando você... Eu não sei quantos anos você tem, mas para o adulto é normal, né? Você tem 1,70 m. Então, tem vários jogadores de vários tamanhos e genéticas. O handball é um esporte que ele abraça todas as genéticas. Por quê? Porque você pega os pontas, os jogadores que jogam na ponta, eles podem ser menorzinhos e mais rápidos. O pivô, ele tem que ser mais fortinho, mais pesado, mais gordinho. O central, ele tem que ser mais inteligente, mais coordenado, enfim, manejar o time. Os laterais, eles podem ser um pouco mais altos. Então, eu acho que o handball é um esporte bem democrático, assim, ele pega todas as genéticas. Eu acho que não tem genética que faz que melhore assim, o desempenho. Tem muitos jogadores pequenos e grandes que jogam muito bem. Ah, que bom, ter um sonho de ser jogador de tênis. Ah, legal. Tênis é muito legal também. Qual foi sua Vai lá, reação? João Vitor, tô vendo. Pode perguntar, Gabriel. Qual foi sua reação a perder a vaga para a competição lá? Então, Gabriel, foi bem triste, né? Depois do jogo, eu lembro que eu sentei numa grama, assim, fora do ginásio, e fiquei refletindo. Falei assim, o que eu poderia ter feito a mais, o que faltou, o que eu posso fazer, né? Então, esse momento foi o pós-jogo, né? Depois do jogo, eu sentei nesse gramado, eu fiquei uns 30 minutos, e depois eu levantei, peguei e fui embora pro hotel. E aí eu cheguei na conclusão que amanhã o sol vai raiar. E o que eu vou fazer agora? O que eu posso fazer? Treinar mais, melhorar nessa parte, melhorar nessa parte do... Enfim, eu vou ter uma outra oportunidade. E aí eu tive, né? 4 anos depois, a gente jogou o mesmo jogo, o mesmo campeonato. O mesmo jogo, não. Jogamos o mesmo campeonato contra o mesmo time e ganhamos. Então, é isso. É focar no que você pode fazer. Qual a solução, né? Muito obrigado por responder a minha pergunta. O nervosismo atrapalha muito na parte de campeonatos, porque eu já participei de uns campeonatos de tênis e atrapalha muito, né? E no handball é a mesma coisa? Sim, Lucas. Eu joguei tênis também
joguei alguns campeonatos paranaenses, e eu sei que o tênis é um esporte individual. E ele, se você fica nervoso, você tá sozinho ali na quadra, né? Então você é o único exclusivamente prejudicado. No handball, que é um esporte coletivo, tem momentos que o nervosismo... Só que eu acho que os jogadores que têm os seus companheiros, eles acabam te trazendo a normalidade, né? Então, Ah, sim, te carregando, né? eles apoiam, entendeu? Agora, no tênis é mais complicado. Você precisa controlar mais para não ficar nervoso, porque senão só você que vai ser prejudicado. Qual Eu também foi acho. qual foi o time que você enfrentou mais difícil? O mais difícil, o time que mais difícil que eu enfrentei foi a seleção francesa, nas Olimpíadas do Rio. A gente estava nas quartas de finais e eles eram os atuais bicampeões olímpicos e eles iam pro tri, né? E aí foi o time mais difícil que eu enfrentei, onde tinham jogadores, os melhores jogadores do mundo estavam naquele ano, né, na seleção francesa, da França, e a gente acabou até fazendo um jogo muito bom. O primeiro tempo acabou empatado, mas depois, no final do jogo, eles abriram e passaram para a semifinal. E foi o jogo mais difícil, assim, foi nessa Olimpíada. William, Em eu vi relação que você a- quer boa fazer tarde. pergunta. Vai lá, William. Opa, Henrique, boa tarde. Então, em quantos times você já jogou, tanto no Brasil quanto na Romênia? Opa, William, boa tarde. Bom, no Brasil, meu primeiro time foi em Maringá, né? Na minha escola, no caso, e aí depois no clube de Maringá, na Associação Maringaense de Handball. Depois acabei indo para São Paulo, acabei indo para Metodista São Bernardo, em São Paulo. Aí eu atuei lá por 6 anos. Depois eu atuei por Taubaté, que tinha que também na época era o melhor time do Brasil. E aí eu acabei indo para a Espanha. Atuei no Granollers da Espanha, que é um time perto de Barcelona, por uma temporada. Depois disso eu acabei indo para uma outra equipe da Espanha, né? Acabamos ficando em terceiro lugar nesse ano do Campeonato Espanhol. E aí atuei em outro time na Espanha, e vim para a Romênia agora. Agora estou na Romênia, nesse time aqui em Bucareste, que é a capital da Romênia. Há quanto tempo você está na Romênia? Eu estou em 2 anos, agora eu vou para o terceiro ano. Eu vou para o meu terceiro ano aqui, contrato de 2 Em Eu vou pedir relação para a a... professora Cris abrir o microfone dela. Professora Cris, por favor, e daí ela vai falar com você, assim, pessoalmente, tá, professora Cris? Tá joia. Oi, pessoal, tudo jóia? Tudo bom? Não sei se tá baixo, meu áudio dá para ouvir bem? Dá? Então, é muito legal. Eita, mexi em tudo aqui. É muito legal conversar com um atleta de seleção brasileira, porque eu acompanho o tempo todo. Eu fui atleta até 2008, e olha que eu sou de 65, então tem um monte de gente aí que dá para ser meu neto e bisneto. Eu já tenho, digo que eu já tenho bisnetos aí jogando, porque passaram pela minha mão na formação. Imagine, eu fui campeã de Curitiba, campeã pela seleção de Curitiba em 79. Depois, nos anos seguintes, fui campeã paranaense em 82, 83, depois fui campeã, bicampeã brasileira da modalidade, enfim, né? Eu fui bem na faculdade, joguei também, fui campeã paranaense, depois campeã brasileira. Ele estava falando de Londrina, que eu acho bem bacana, Henrique, porque Londrina era um polo de handebol, né? Curitiba era um dos primeiros polos da minha geração de handebol. Depois Londrina, um timão de Maringá, Facina é de lá, Luiz é de lá, né? A primeira vez que eu fui campeã paranaense, o técnico do masculino era Edgar Ubner, deve conhecer Edgar Ubner, né? Então a gente acompanha assim handebol desde sempre, que sempre foi minha paixão, né? Eu tenho aí uma coleçãozinha de medalhas que veio de esporte, né? Fiz faculdade de educação física por causa de esporte, formei atletas que foram para a educação física por causa do esporte. Mas eu estava dando uma olhada e pensando aqui comigo que é importante a gente comentar um pouquinho, né, sobre a questão do feminino, do handebol como todo, mas também do feminino.
Por exemplo, né, o handebol feminino teve uma conquista interessante em 2013, não tem outra equipe, né, campeã mundial de handebol, a não ser o handebol feminino. A Alessandra, na época, foi considerada a melhor atleta do mundo. Anos depois, a Duda foi considerada a melhor atleta do mundo. O Brasil vem sendo equipe de ponta, brigando o tempo todo lá na ponta, né, com grandes equipes aí no cenário mundial. E é importante a gente ressaltar que agora, por conta da pandemia, mas antes da pandemia, já por conta dos problemas econômicos mundiais, que talvez não afetem sobremaneira a Europa, porque a Europa é o berço do handebol. Caiu tudo aqui, fogo, desculpa. A Europa é o berço do handebol. E é de lá que vem a história, né? Hoje, Henrique, o que é importante em termos de investimento no Brasil? Porque eu fui atleta de escolinha, tinham escolinhas espalhadas pelo Paraná inteiro, mas Curitiba era uma capital, né, e investia bastante nisso. Eu fui atleta de escola do estado, com potencial, mas sem recurso. Fui catapultada para uma escola particular, eu ganhei na época uma bolsa para fazer o ensino médio inteiro, né, para jogar handebol, e me desenvolvia a partir disso. Mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, eu digo no cenário nacional, porque em alguns lugares não é tão difícil assim por conta da história do handebol em alguns municípios aí do Brasil. Caso de São Paulo, São Bernardo do Campo, enfim. Mas o que seria interessante em termos de ação política para melhorar e desenvolver o handebol no país? Porque o handebol nós temos estatística que é o segundo esporte mais praticado nas escolas. Né? Mas a gente não vê a mesma repercussão em termos de mídia. Né? Repito, eu acompanho o handebol, o Graciano e eu fomos atletas da seleção na mesma época, né? O Graciano que está em Blumenau, mas é de Curitiba, né? E nós tínhamos uma escolinha ótima de handebol na época, né? Um centro que era da prefeitura, no centro da cidade, que desenvolvia atletas. Hoje a gente não vê isso com tanta facilidade. Então, na sua opinião, Henrique, aqui no Brasil, o que seria interessante em termos de política pública para alavancar o esporte, né, e para dar mais visibilidade ao esporte? Porque mesmo sendo o segundo mais esporte praticado nas escolas do Brasil, a gente não tem a mesma visibilidade. O que você acha? Bom, eu vou dividir em duas partes, né? A primeira, falando um pouco em termos generalizados, o mundo mudou. Hoje eu também concordo com você que você acaba não vendo tanto estímulo para o esporte, não só para o handebol, mas para todos os esportes. O mundo mudou. A gente tem uma geração onde a gente fica mais... Os alunos, as crianças, elas não estão mais tão interessadas. A forma de viver mudou. O Brasil, ano que passa, mais violência, as crianças ficam mais em casa, e esse mundo virtual ganhando grande parte desse mercado que são as crianças, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo, assim, né? A mudança no estilo de vida da sociedade. Aí a segunda parte entra mais no campo do handebol. O que pode ser feito pro handebol hoje? O handebol tem que ser tratado como um produto. Como que a gente pode tratar ele como um produto? Tem que ter uma evolução de toda parte, todo o sistema, não só dos atletas, não só da Confederação Brasileira, não só das escolas, mas sim também cultural. Acho que as pessoas... o esporte ele vai ser vendido, ele vai ser fomentado, não vendido, fomentado, se tiver interesse da massa. Agora, o que o governo pode fazer referente a isso? Ele tem uma parte do orçamento que vai para o esporte, uma parte desse orçamento vai para o handebol. Que a gestão melhorando já é um bom passo. A gestão da confederação, a gestão das ligas, das federações, pode ser melhorada, e com marketing bacana para atrair jovens, para criar competições. E isso aí é todo um sistema, entendeu? Você vê, eu já falei de gestão, de marketing, de cultura, questão cultural, da pessoa querer ir no ginásio assistir o jogo, da TV passar um jogo. Então é uma coisa sistêmica. Lento, na minha opinião, é uma coisa muito lenta, muito gradativa. Precisa de pessoas que dediquem seu tempo, que estejam engajadas. Só que para você encontrar pessoas assim, você precisa... Como é que eu vou fazer um trabalho se eu não vou receber por esse trabalho? Como é que eu vou trabalhar pelo handebol se eu não tem? Então é uma coisa assim,
acho encontrar pessoas capacitadas que fomentem e de uma forma mais sistêmica, que tenham organização e vendam o handball como um produto. Aí você chega no topo, você vê, pô, tem um time de handball, a criança olha lá e vê, tem um time de handball aqui no Brasil, os caras jogam muito bem, eles têm resultados internacionais, que também é outra parte, a seleção, aí entra a minha parte, né, de atleta, as seleções terem resultados internacionais. Você comentou sobre o feminino, muito bacana, tiveram resultado. Só que elas têm que se manter sempre, igual foi no vôlei. O vôlei foi na raça. O vôlei ele precisou ser 10 vezes campeão mundial para ter a estrutura que tem hoje, entendeu? E mesmo assim, no Brasil, você vê time de vôlei hoje falindo. No handball, o time de São Bernardo, que era o time que eu fui para jogar, ele faliu. Ele era o melhor time do Brasil e faliu. Então é isso, é uma coisa sistêmica. Eu acho que é uma conversa para muitas horas, assim, é um debate, né? E eu acho que, resumidamente, é esse meu pensamento. Não sei se ficou claro, mas... Ficou sim, Henrique. Eu acho que é importante ressaltar que, lógico, o mundo mudou, isso é um fato, mas os problemas decorrentes, né, aqui do esporte no Brasil não são de hoje. Infelizmente, as federações, as confederações, o próprio COI, nós sabemos disso, né? Um problema sistemático e estrutural no país é a corrupção e o desvio dos recursos, né? A minha geração ainda recebia recurso para formar equipes de base, né? É um fato que para se manter com grandes investimentos tem que ter resultado. É uma inversão, né, de valores em relação a outros países do mundo. Você investe na base para ter resultado. Aqui você quer ter resultado para investir na base. Então, acho que é caro isso para nós no esporte aqui, né? Eu larguei de dar treino por uma coisa que você indicou aí, né? Você tem condições de fazer um bom trabalho, mas não é remunerado. Mas daí você tem família, você quer crescer profissionalmente, você tem que estudar cada vez mais, né? E abandona, porque isso também tem um custo para a gente, né? E ninguém vive de venda. Você tem o custo do teu combustível, do teu carro, você enfia a gente no carro, enfim. Mas acho que o cenário, infelizmente, é esse mesmo. Obrigada. Obrigado. Professora Cris, eu acho que o debate sobre isso duraria por horas, né? O nosso intuito aqui é trazer convidados para que possa motivar nossos alunos, e o Henrique contou a história dele. Ele começou o handball na escola, daí foi evoluindo até se ver como jogador profissional. E para encerrar, que já está dando nosso horário, galera, agradeço a participação de todas. Para encerrar, Henrique, você já fez um planejamento, já sabe como vai fazer para terminar essa carreira? Bom, eu já tenho algumas ideias, né? Eu tenho 31 anos, eu pretendo jogar mais entre 4 e 5 anos, por aí. Não sei aonde, né? Mas acho que com 35, 36 anos você já pode dar um encaminhamento aí, né? Acho que fisicamente o corpo já começa a pedir para parar. E, bom, eu gosto muito da área de negócios, né? Eu pretendo abrir algum negócio, eu estudo bastante sobre isso. Outras coisas, já guardei um pouco de capital para poder me dar possibilidades, independente da oportunidade que surgir. E esse é um caminho, né? Agora tem outro caminho que se desenha também, que é a questão de estar continuando a ajudar o esporte de alguma, o handball, no caso, né? De alguma outra maneira. Não sei se como gestor de alguma equipe ou até mesmo entrar nessa área mais política da confederação, de fato, também pode ser uma possibilidade. Então, esses são os 3 caminhos assim que eu vejo assim, mais para mim. Ou ser empreendedor, que é uma coisa que eu sempre gostei bastante, e também tá, claro, compartilhando esse tempo com ajudando equipes, ou sendo gestor de alguma equipe, fazendo projetos. Enfim, eu acho que eu ainda não estou pensando nisso, eu ainda tenho um tempo certo para materializar essas ideias, um tempo bom, e eu ainda estou no alto rendimento, ainda me vejo muito bem fisicamente,
Então, não é uma coisa que tira minhas noites de sono. Quando eu ver que eu tiver já caindo fisicamente, que eu já não esteja mais, falar, pô, agora eu vou entrar de cabeça. Então, acho que essas vão ser mais ou menos as áreas que eu vou atuar. Tem um leque, só complementando, tem um leque muito grande de coisas que eu posso fazer. Eu, por exemplo, falo 4 línguas hoje. Então, isso favorece muito onde é que eu tenho experiências em grupo no mundo inteiro, com pessoas, conheço pessoas do mundo inteiro, atletas, no caso, né? E isso também pode me abrir opções. Sempre tive boas relações onde eu passei, então acho que é isso. Você, a partir do momento que for a hora, você vai. Eu acredito que eu vou ter alguma solução. Tá certo, pessoal. Este é o Henrique Teixeira, atleta da Seleção Brasileira de Handebol, jogando hoje atualmente na Romênia, está falando com a gente direto de lá. Henrique, a gente agradece a sua participação. Agora aí para você já é o fim de noite, né? Então, muito obrigado pela presença. Então, parece que tem uma última pergunta aqui. Desculpa. Tem um aluno que quer fazer UD, né? Eu acho, pode abrir seu vídeo, pode fazer a pergunta. Eu aqui. Eu queria perguntar se, tipo, você já teve vontade de fazer um outro esporte, ou queria fazer um esporte, mas achava que não ia conseguir, tipo, um esporte, assim, diferente, BMX, skate, algo do tipo. Sim, eu quando era criança, eu andei de skate também um período. Já fiz de tudo nessa vida, mas, enfim, quando eu fui ficando mais velho, eu acabei meio que saindo dos esportes radicais. Eu vi que não era para mim. Eu gostava muito de esporte de grupo, gostava de vôlei, futebol, handebol, basquete. Eu fui mais por esse caminho. Eu acabei jogando tênis, mas também por poucos anos. Agora, um esporte bem diferente, assim, que eu já fiz e nunca tive, claro, eu nunca pensei que iria seguir, mas que eu já fiz capoeira, foi uma coisa diferente. E acho que capoeira foi o mais diferente. Já fiz natação também, já nadei. Mas é isso, eu acho assim, independente do esporte, cara, a ideia é a mesma, é você se dedicar e tentar crescer, e tentar crescer por você, não pelos outros, entendeu? Você fala assim, pô, eu posso, eu consigo, eu gosto disso, eu vou fazer isso, vou tentar. Claro, respeitando sempre todo mundo, as pessoas, e seguir em frente, fazendo bem aí a todos. Você já participou, nessa parte dos esportes radicais, você já participou de BMX ou já ouviu falar? BMX? Isso. Eu já vi, cara, eu ligava na ESPN aí quando eu morava no Brasil bastante. Eu gosto muito de ver, porque, cara, eu não consigo, mas eu acho bem legal, assim, o pessoal pratica e eles têm sempre, pô, eles são bem aventureiros, assim, e é bem legal. Eu gosto muito de assistir, né, tanto BMX como também snowboard, esqui, esses esportes mais também de neve, eu também gosto. Enfim. Skate também, o Brasil tem uma seleção de skate fenomenal. Agora vai ser o esporte olímpico em Tóquio, então acho que vai ter bastante medalha pra gente aí. Inclusive, cara, quando eu joguei em São Paulo, tinha um pessoal do skate que treinava, que participava desses X Games, né? Eles treinavam, eles faziam fisioterapia comigo. Cheguei a conhecer uns 2 ou 3 ali na época e, pô, uma experiência bem legal. Rapidinho, eu vou pedir para a professora Silvana também, ela pediu a palavra um pouquinho ali. Vou pedir para ela abrir o microfone e falar com você, tá, Henrique? Tá. Oi, Henrique, tudo bem? Então, na verdade, seria assim, mais um pedido, né, para você deixar uma mensagem aí para tantos alunos que têm acompanhado aí, inclusive essa live maravilhosa aí com os professores, aí agradecer a Laís também pela oportunidade, né, mas uma mensagem para os alunos que estão começando hoje aí, 6º ano, alguns já iniciam no primeiro ciclo, né, mas como incentivo para eles continuarem praticando a modalidade nossa aí, diante de um país que não tem justamente esse apoio que foi comentado, né,
mas que também vem perdendo espaço aí para o futsal e para o futebol, infelizmente. Qual seria a sua mensagem para eles? Bom, a primeira mensagem, que é a minha filosofia de vida, é que tudo é possível. E a mensagem para os alunos agora, eu deixaria que, se você encontrar uma pedra, tem até a música, né? Se você encontrar alguma pedra, alguma barreira no seu caminho, você não precisa... Você se retira ela do seu lado e vai. Ou você passa por cima dela. Porque vai ter, entendeu? Vai ter momento ruim. Em tudo. Tudo, tudo, tudo. O que diferencia é como você encara esse momento ruim. Entendeu? Então, essa é a mensagem. O que você vai fazer com esse momento ruim? Você vai passar por cima dele. E quando chegar os bons momentos, você vai aproveitar ele. Então, essa é a mensagem aí para todos os alunos, professores, cada um na sua área, de você enfrentar os momentos ruins e passar, e saber que vai passar, e quando chegar os momentos bons, você desfrutar da melhor maneira. Legal, muito legal muito legal a sua colocação, essa sua mensagem. E mais uma vez a gente agradece, Henrique, a sua participação, sua disponibilidade em nos atender. Já desejando uma boa noite, um bom descanso. Galera, um grande abraço, abraços virtuais no momento. Nós vamos encerrando o nosso bate-papo. Eu sei que está gostoso, mas o tempo terminou. Galera, muito obrigado pela participação. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado aí a participação de todos. Um grande abraço aí a todos os professores. Continuem aí, bacana o trabalho de vocês. Espero que tenham outros convidados aí, tanto quanto bons ou melhores que eu. Muito obrigado. Obrigada a você. Tem um beijo da mãe aí, ó. Fala oi pra mãe que ela tá aqui, ó. Beijo, filho. Eu já ia me esquecendo. Vamos todo mundo abrir o vídeo, que a professora Laís está com o computador hoje, ela vai tirar uma foto ali. Então, abram o seu vídeo, aquele sorrisão para a gente isso, garantir. Meu Deus do céu. Eu não sei fazer. Eu te ensino, Laís, eu te ensino. Nem tenho. Eu te ensino. Ai, Deus. Todo mundo mãe abriu a câmera. abre. Saudade. Ó, mandando beijo para você. Pessoal, tá vendo aí, Henrique? Fala aqui. Então vamos lá, galera. Vamos abrir a câmera. Nós vamos tirar uma foto aí. Todo mundo, uma foto virtual. Que jeito? Como é que faz? Tem uma teclinha aí no teclado chamada print screen, Laís. Sim. Achei. Achou? Sim. Deixa eu tirar Você aperta o número de pessoas. Eu estava no chat. Isso. Ó, eu vou te explicar então, Laís. Você vai apertar esse print screen, depois você abre o WhatsApp, abre lá o meu contato, clica lá para digitar e você aperta Ctrl V que vai aparecer a foto e você põe enviar, daí aí a foto fica salva. Beleza, mas aqui na primeira página só aparece 9 pessoas. E nós estamos agora com mais 30. Você tem que configurar sua tela aí para abrir o maior número de janela. Oi, gente, essas coisas para mim são horrorosas, gente. Alguém sabe fazer isso? Mão aqui, Pedro. Isso, faz aí, lá. Luiz, por favor. Vai lá, isso, ajuda. Pessoal, ajuda aí, câmera Luiz. Rapidinho, vamos lá. Olha lá, contagem regressiva, hein? 5, 4, Não 3, tem câmera. Beleza, 2, 1, sorrisão. Aê, vamos lá. Fechou. Valeu, Luiz. Manda aí para mim, fazendo favor. Obrigada, Henrique. Deus abençoe. Que sua vida aí realmente siga como um torpedo, né? Sempre subindo e que você tenha muito sucesso aí. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Um beijo. Sucesso. Falou, é nóis. Falou. Parabéns, obrigado, gente. Valeu, Henrique. Valeu, abração aí para todos. Laís, você pode desligar já a gravação e o streaming também, por favor. Vamos fazer isso aí. Nossa, gente, ser ignorante virtual é pouco. Mas eu chego lá, devagar a gente vai aprendendo, né? É assim mesmo.
Lá, parei o streaming, agora vamos parar de gravar. Isso. Obrigado, Pedro. Obrigado, Laís. Espetacular a live.